Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. 110 anos já haviam passado de seu lançamento na França quando se publicou no Brasil a tradução dos 134 números correspondentes a 11 anos e 4 meses da Revista Espírita, lançada por Allan Kardec em 1º de janeiro de 1858. Esse verdadeiro feito começou a nascer em 1949, quando um entusiasta chamado Júlio de Abreu Filho iniciou a tradução para língua portuguesa das centenas de páginas contendo preciosas informações incluídas pelo codificador a cada edição. Foram 12 anos de árduo trabalho em meio às lutas pela sobrevivência e no campo da atividade doutrinária em torno do Espiritismo. Concluída a tarefa, juntaram-se a ele outros 2 idealistas, José Herculano Pires, revisor e organizador, e Frederico Giannini Júnior, que em 1964 fundou uma editora, a Edicel, para materializar o projeto. Comentando o acontecimento, o professor Herculano Pires diria posteriormente que, apesar do nosso atraso na publicação da Revista Espírita, a verdade é que estamos na frente de todos os demais países, com exceção, naturalmente, da França. A primeira língua estrangeira que se enriqueceu com a tradução da gigantesca obra é a nossa, o que prova mais uma vez a vocação espírita do Brasil. Concluindo, a grande autoridade diz que todo estudioso da codificação sabe que Kardec indica frequentemente em seus livros a consulta à Revista Espírita. Problemas que não podiam ser esclarecidos amplamente em obras esparsas, que se deviam sujeitar a limites de espaço, estão expostos com todas as minúcias na revista. E ainda frisa: impossível, pois absolutamente impossível, um conhecimento aprofundado do Espiritismo sem a consulta desta obra. As pesquisas da parapsicologia ficam muito aquém das pesquisas profundas e amplas que a revista nos apresenta, oferecendo uma base sólida e inabalável do Espiritismo. O contato com a coleção completa da Revista Espírita como que nos transporta para os bastidores da rotina de Allan Kardec no trato com a proposta nascente. É como se, próximos a ele, sentíssemos o que ele sentia ante as descobertas, as decepções, os ataques, os questionamentos de praticantes e estudiosos de várias partes do mundo que passaram a ter nele, após a publicação de O Livro dos Espíritos, o ponto de referência e convergência das dúvidas e questões resultantes das situações vividas. Falando sobre o lançamento da revista, Kardec explica que a mesma preenchia uma lacuna existente na Europa, visto que na América do Norte já haviam 17 jornais consagrados ao assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos. Necessário se fazia, portanto, um órgão especial que pudesse trazer a público, colocando-o a par do progresso dessa nova ciência e a premuna contra os exageros da credulidade tanto quanto do ceticismo. Não apenas uma coleta de dados, o que seria fácil, mas algo que, dirigido ao homem que pensa, que lhe fale à inteligência. Frisa ser a Revista Espírita um instrumento de discussão, mas não de disputa. Sobre a fenomenologia, a matéria-prima da revista acrescenta estar-se testemunhando não uma descoberta moderna, mas o despertar da antiguidade, mas da antiguidade desembaraçada do envoltório místico que gerou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso no campo das coisas positivas. A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo é atestada e demonstrada não como um fato excepcional, mas como um princípio geral. Encontramo-la no mistério e nos oráculos entre os gregos, egípcios, hindus, caldeus, romanos, persas, chineses. Mais tarde, a encontraremos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nas valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões,
Numa palavra, em toda a falange das ninfas, gênios bons e maus, silfos, gnomos, fadas e duendes, com os quais todas as nações encheram o espaço. Largo espaço será reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, desde que tenham um fim útil. A doutrina espírita, oferecendo-nos, enfim, a solução possível e racional de uma porção de fenômenos morais e antropológicos que testemunhamos diariamente e cuja explicação inutilmente buscaram em todas as doutrinas conhecidas. Nessa categoria, colocaremos, por exemplo, a simultaneidade dos pensamentos, as anomalias de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcas de fatalidade, e, num caráter mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência. Como se vê, o quadro da revista compreende tudo quanto ao conhecimento da parte metafísica do homem. E para confirmarmos e compreendermos o significado de que o codificador procurava dizer com essas palavras, convidamos você, ouvinte, a percorrer conosco esse mundo de conhecimento e informação. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.